a consolidou sobre as águas. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, nós somos a Igreja Santa de Deus, como acabamos de cantar, mas como os nossos pecados nos fazem manchar a nossa santidade, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos esta certeza diante de Deus. Não é que por nós próprios possamos atribuir-nos seja o que for, como se viesse de nós. Essa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida.
Se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, esplendor, aliás, passageiro, quanto mais glorioso não há de ser o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justificação. Na verdade, sob este aspecto, comparada com esta glória eminentemente superior, desvaneceu-se a glória do primeiro ministério. Se o que era passageiro foi glorioso, muito mais glorioso será o que é permanente. Palavra do Senhor. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Aclamai o Senhor, nosso Deus, prostrai-vos a seus pés, Ele é santo. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus, santo sois vós, Senhor. Moisés e Arão estão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome. Invocavam o Senhor e Ele os atendia. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Falava-lhes da coluna de nuvem, eles observavam os seus mandamentos e os preceitos que lhes dera. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Senhor nosso Deus, vós os atendestes, fostes para eles um Deus paciente, embora castigasseis as suas faltas. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Aclamai o Senhor, nosso Deus. Prostrai-vos diante da sua montanha santa. É santo o Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor.
Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, guiai-me na vossa verdade. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, uma saudação a todos vós que estáis aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade, uma saudação também para todos os nossos irmãos que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Ouvimos o Senhor Jesus dizer aos seus discípulos, ouvimos o Senhor Jesus dizer a cada um de nós: Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. Ora, Jesus, quando fala na lei e nos profetas, ao que é que se refere? Jesus fala dos livros sagrados da Sagrada Escritura, de todos os livros santos que tinham sido escritos antes dele e que o povo judeu considerava como os livros sagrados. O Senhor diz, resume, portanto, na lei e nos profetas, todos aqueles escritos que eram essenciais e centrais na fé do povo judeu, ao qual ele próprio pertencia. Nós hoje diremos que Jesus se refere ao Antigo Testamento da nossa Bíblia, a todos aqueles escritos que nós temos e que apareceram antes dele, antes de Jesus. Por isso o Senhor diz que não vem revogar nada disto, mas que vem completar, vem dar a chave de leitura, vem dar a luz para que possamos perceber o que foi escrito, o que foi anunciado antes dele e que nele tudo se cumpre. E, portanto, nós devemos ter um amor muito grande à Bíblia, devemos ter um amor muito grande à Sagrada Escritura, porque é aí que Deus nos fala. Porque Jesus nos diz que tudo se cumpre, ou seja, nele tudo se cumpre. Tudo fala dele, tudo o que está escrito na Bíblia fala dele. Tudo o que está escrito foi escrito por causa dele, para o anunciar a ele e para o dar a conhecer a ele. E por isso Jesus dá-nos duas indicações de como nós devemos tratar a Bíblia. Diz Jesus: aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será grande. Ora, são duas coisas diferentes. Primeira, aquele que os praticar. Para praticarmos os mandamentos de Deus, como diz Jesus, devemos conhecê-los. Devemos conhecê-los e devemos praticá-los. Não existe uma fé
que não cumpra os mandamentos de Deus. Uma fé que não quer cumprir os mandamentos de Deus é uma fé que não é de acordo com o que Jesus ensina. É assim que Jesus nos diz: aquele que os praticar. Nós devemos conhecer bem os mandamentos da lei de Deus, tudo aquilo que Deus nos quer dizer, e praticar aquilo que Deus nos manda. Mas Jesus diz mais, diz, e ensinar. Todos nós temos este mandamento que Jesus nos dá: ensinar a lei de Deus, dá-la a conhecer, ser corajoso na fé. Os cristãos não podem ser envergonhados, não podem ter vergonha dos mandamentos de Deus. Devem ensiná-los, diz o próprio Jesus, para que possam ser grandes no reino dos céus. Portanto, resumindo, o Senhor Jesus diz-nos hoje que devemos conhecer bem a Bíblia, que devemos conhecer bem os livros sagrados onde Ele é revelado, que Ele completa, que Ele ilumina. Devemos conhecê-los bem, devemos praticar o que aí Deus nos manda e devemos ensinar o que Deus nos manda aos outros, para que todos o possam conhecer, amar e servir. Amém. Irmãos e irmãs, a lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a levou à perfeição no Evangelho. Peçamos a graça de reconhecer a sua santidade, dizendo todos: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam a palavra na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças na catequese, para que o façam com verdade e humildade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo judeu que ouviu Moisés e os profetas, e pelo povo cristão que escutou a boa nova de Jesus, para que creiam no único Deus que lhes falou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que transgridem os mandamentos e pelos que vivem e ensinam a sua bondade, para que as palavras de Jesus os iluminem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acolhem Jesus Cristo como São Paulo e pelos que lhe dizem não e o rejeitam, para que creiam que Deus a todos quer salvar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas comunidades paroquiais foram chamados a ser ministros da nova aliança e a servir a Cristo, para que agradeçam a Deus tão grande dom, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos destes a fé na vossa lei, ensinai-nos a reconhecer que ela é santa e fazei que todos os homens a sigam, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com todos os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mártir e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída
apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como
promulgastes os vossos preceitos para se cumprirem fielmente. Recebemos do Senhor o mandamento novo: amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento
nos liberte das más inclinações e nos conduz a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para todos vós, irmãos e irmãs, um dia muito abençoado por Deus Nosso Senhor, para os nossos irmãos que rezaram connosco pela televisão, pela rádio e pela internet, também todas as bênçãos de Deus para vós. Que o Espírito do Senhor, como acabámos de cantar, nos guie para que possamos compreender, praticar e ensinar a lei e os mandamentos de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A saída da Basílica deverá ser feita pelas portas laterais com a devida distância de segurança.